Prosseguindo então sobre a execução do novo Código de Processo Civil, falaremos agora então sobre a fraude e execução. Certamente o nosso legislador protege o interesse do credor e ele não aceitaria o comportamento do nosso executado que, no intuito de garantir o não cumprimento das obrigações, passa então a dilapidar o seu patrimônio no intuito de se tornar insolvente. Pelo princípio da patrimonialidade inerente ao processo de execução, nós temos que os atos executivos recairão sobre o patrimônio presente e futuro do executado. Dessa forma, o executado, tomando conhecimento da existência da execução ou imaginando que possa responder um processo executivo, para que os atos executivos não atinjam o seu patrimônio, começa a dilapidá-lo. E é uma atitude temerosa, uma atitude que não é aceita pelo nosso legislador. Por isso, então, foi criado um instituto chamado fraude e execução. A fraude e execução ela é reportada por matéria de ordem pública, podendo inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado, não dependendo de uma ação autônoma, pode ser reconhecida dentro do próprio processo de execução e ela não está sujeita a prazos de prescrição ou decadência. Quando o nosso legislador criou as hipóteses de execução, de fraude e execução no Código de Processo Civil de 1973, ele observou apenas algumas dessas hipóteses. E com a evolução da aplicabilidade jurídica deste instituto, o STJ insurgiu então com a edição de uma súmula, a súmula 375, que a gente passa a analisar a partir de agora. O reconhecimento da fraude de execução depende de registro da penhora do bem ou da prova da má-fé do terceiro adquirente deste bem. Percebam então que aqui estamos diante de duas hipóteses. Nós estamos diante da hipótese em que um bem foi penhorado e esse bem foi vendido, mas havia o registro da penhora desse bem à margem da matrícula, se for um imóvel, ou um gravame lançado perante o Detran, se for um veículo, à margem do registro na junta comercial, se forem cotas de capital social, enfim. O bem penhorado demandava registro e desse registro, então, lançou-se a ocorrência da penhora. A segunda hipótese é em relação a um bem que foi penhorado, mas que não houve o registro, ou porque o nosso credor foi inerte, ou porque simplesmente o bem não demanda registro, como, por exemplo, qualquer bem móvel, que não é o caso do veículo. Enfim, não houve o registro. Então, nessa segunda hipótese, demanda-se a prova da má-fé do terceiro adquirente. Conclusões que podemos chegar, então, em relação a essa súmula. Quando o bem penhorado demanda registro, ocorrer o lançamento do registro da penhora à margem da sua matrícula ou de sua inscrição, nós temos de forma presumida a ocorrência da fraude de execução, porque o terceiro adquirente poderia buscar o registro da coisa e tomar conhecimento de que este bem foi objeto de constrição. Quando não houve o registro, por qualquer dos motivos que já expus, há então a necessidade de que a má-fé do terceiro adquirente seja demonstrada. Então essa é a súmula 375 do STJ. Vamos ver as consequências que essa súmula ela trouxe para o novo Código de Processo Civil. O nosso legislador, no artigo 792 do novo CPC, prevê então as hipóteses de fraude e execução. Inciso 1º. Quando pender sobre o bem ação fundada em direito real ou obrigação repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, ocorre fraude e execução. Então, eu estou demandando uma ação, não precisa ser necessariamente na fase executiva, e em que eu vou discutir a propriedade sobre determinado bem. Então, estamos diante de um direito real. Vamos supor que seja um bem imóvel. A partir do momento em que eu provoco o Poder Judiciário, pela ação de conhecimento, inclusive, para discutir a propriedade sobre o bem, por medida de cautela, eu posso requerer ao magistrado que espeça um ofício ao cartório de registro de imóveis para que fique averbada à margem da matrícula desse imóvel a existência do processo. A existência do processo não é causa de inalienabilidade do bem. Não é causa.
É simplesmente para que torne pública a existência daquela demanda que discute o direito de propriedade sobre aquela coisa. Quando o terceiro adquirente resolve promover, então, o negócio jurídico de aquisição de propriedade daquela coisa, ele tem por dever buscar o registro do bem. E ao se deparar com o registro do bem, analisaria ali a hipótese de que, em relação àquele processo, existe uma ação discutindo a sua propriedade. Em relação àquele bem, existe uma ação discutindo a sua propriedade. É uma situação de risco, a celebração do negócio jurídico de, por exemplo, compra e venda sobre aquela coisa. Mas se ele comprar, ele sabe que ele está adquirindo o risco de perder aquela coisa por força daquela demanda. Dessa forma, ainda que o terceiro não se diligencie até o cartório, eu posso impor que a alienação daquele bem ocorreu em fraude e execução. Isto porque, se o vencedor da demanda precisar buscar a coisa no patrimônio do terceiro por força do direito de sequela, poderá buscá-la, porque ocorreu fraude e execução. Segunda hipótese. Quando tiver sido averbado no registro do bem a pendência do processo de execução. Isso já existia no Código de Processo Civil de 1973, que veio com uma daquelas reformas que eu mencionei no início do curso. A partir do momento que o exequente promove a execução, que ele faz a sua distribuição perante o Poder Judiciário, ele pode requerer ao juízo da execução a expedição de uma certidão para que seja levada aos bens de propriedade do executado para o seu respectivo registro. Novamente, nós estamos diante de uma averbação, de um registro em cartório, perante o DETRAN ou perante a junta comercial, de que, em relação ao proprietário daquele bem, existe uma demanda perante o Poder Judiciário. Na hipótese do inciso 1º, é uma ação fundada em relação ao direito real ou obrigação repersecutória no que tange aquele bem. Nessa segunda hipótese, não é em relação àquela coisa, é em relação ao proprietário daquela coisa. Ele está, então, respondendo perante o Poder Judiciário uma ação de execução. E, certamente, numa fase futura da execução, o objetivo do credor será a constrição, será a penhora daquele bem. A partir do momento em que houver esse registro da existência de uma demanda de execução em relação ao proprietário daquela coisa, caso o terceiro adquirente venha então a celebrar um negócio jurídico de aquisição da propriedade sobre a coisa, ele está cometendo de forma presumida fraude e execução. A coisa sendo transferida para o patrimônio do terceiro, poderá o exequente, no momento da fase de execução forçada, tanto para penhora, por exemplo, quanto para expropriação, buscar aquele bem no patrimônio do terceiro. Terceira hipótese. Quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo em que for arguída a fraude. Agora, não existe simplesmente uma ação. Aquele bem que demanda registro, ele já foi objeto de uma constrição perante o Poder Judiciário, seja por hipoteca judicial, seja, por exemplo, por meio da penhora ou do arresto. A partir do momento em que ocorrer a penhora daquele bem e o credor se diligenciar até o registro da coisa e averbar à margem desse registro a ocorrência da penhora, o terceiro adquirente, que adquire aquela coisa, assume também o risco de estar cometendo fraude à execução. Quarta hipótese. Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-la à situação de insolvência. Ou seja, aqui o nosso devedor, ele já tomou conhecimento da existência de um processo de execução contra si e, sabendo que pode ter o seu patrimônio absorvido de forma integral pela execução, passa à dilapidação patrimonial. Fui citado, tem oportunidade de defesa, a penhora ela vai ocorrer daqui a determinado tempo e até que os meus bens sejam então constritados e expropriados, eu vou ter uma oportunidade de transferir esse bem de forma gratuita ou onerosa para terceiros. Se essa insolvência do devedor ocorrer no curso dessa ação, ou seja, após a sua ciência, ele está cometendo fraude e execução. Então percebam que novamente o nosso legislador, ele ataca de forma veemente aquela atitude maliciosa do devedor que impõe ao processo a ausência de boa-fé objetiva.
E o nosso legislador traz outras hipóteses do nosso legislador, do próprio legislador, criar aí outras situações em que estejam previstas em outras normas a fraude e execução. Uma observação interessante ainda em relação a esse dispositivo. A alienação em fraude e execução é ineficaz em relação ao exequente. Quando a gente fala do Instituto Fraude contra Credores, a fraude contra credores ela imputa a anulação do negócio jurídico. É assim como está materializado lá no Código Civil. Se a gente analisar aqui em relação à fraude e execução, a anulação do negócio jurídico pode ser que um credor que não seria beneficiado com o Instituto da Fraude e Execução, o seja, caso seja reconhecida a fraude e execução como causa de anulação do negócio jurídico. Vou explicar melhor. Vamos supor que eu, credor, estou manejando uma ação de execução contra o meu executado e observo que no curso da minha ação ele se tornou insolvente, transferiu seu patrimônio para o terceiro. Manejo processualmente o Instituto da Fraude e Execução, o juiz reconhece que houve fraude e execução e anula o negócio jurídico. Efeito da anulação: restituição ao status quo ante. O bem será então restituído ao patrimônio do nosso executado. Vamos supor que nesse intervalo, após aí a restituição da coisa ao patrimônio do executado, surja um outro exequente, uma outra ação de execução, que acabou de ser proposta, que nessa hipótese não ocorreu fraude e execução. Quando esse novo credor, esse novo exequente, buscar patrimônio do nosso executado, ele vai identificar que aquele bem agora faz parte novamente do patrimônio do executado. Certamente vai pedir a penhora e expropriação daquele bem. Vejam bem, para ele não ocorreu fraude e execução, para mim ocorreu fraude e execução. Nós estamos diante de um concurso de credores. Se o crédito deste novo exequente tiver privilégio em detrimento do meu, eu vou perder o bem para ele. Então, para ele não ocorreu fraude e execução, mas como houve a anulação do negócio jurídico e a restituição do bem ao patrimônio do nosso executado, esse credor vai beber da mesma fonte que eu vou beber. E como o crédito dele é privilegiado, ele vai acabar levando o bem. Qual que é a consequência da ineficácia? O negócio jurídico em que ocorre a fraude e execução, ele é válido. Ele é plenamente válido para todos. Ele tem eficácia erga omnes. Ele só não vai ter eficácia para mim, que manejei a fraude e execução e que tive o reconhecimento judicial de que aquele negócio jurídico ocorreu em fraude e execução. Então, o bem ele não é devolvido ao patrimônio do executado. Ele permanece no patrimônio do terceiro. Dessa forma, então, novos credores que não seriam beneficiados com o Instituto da Fraude e Execução não vão conseguir identificar aquele bem no patrimônio daquele executado e não vão poder levá-los em detrimento aí do meu direito como exequente que manejei a fraude e execução e obtive o seu reconhecimento perante o Poder Judiciário. Interessante isso, né? Prosseguindo, em relação à boa-fé do terceiro adquirente, como é que fica o ônus de diligência do terceiro adquirente? Caso de aquisição de bem que não demande registro, na eventualidade de ser arguída a fraude e execução, deverá o terceiro adquirente provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem, mediante exibição de certidões pertinentes obtidas no domicílio do vendedor e no local aonde se encontra o bem. Então vamos supor que eu estou diante de um bem que não demanda registro, um bem imóvel, de um valor considerável. A partir do momento em que alguém busca a aquisição desse bem, ele não vai ter, por exemplo, o cartório de registro de imóveis, como serve para os bens imóveis, ele não vai ter o DETRAN para os veículos, ele não vai ter a junta comercial para as cotas de capital social, para conferir se aquele bem que ele está adquirindo demanda ou não em uma ação de execução. Dessa forma, o nosso terceiro adquirente, ele tem que ir além no ônus de diligência. O que ele tem que fazer? Ele vai buscar perante o Poder Judiciário
seja na esfera trabalhista, na esfera civil, estadual, na esfera civil federal, ele vai buscar perante o Poder Judiciário se contra aquele vendedor daquele bem existe uma ação, por exemplo, capaz de reduzir a situação de insolvência. Então aqui a gente transfere o ônus de diligência para o terceiro adquirente. E aí entra então a interferência direta dessa segunda parte da súmula 375 do STJ. A partir desse momento, da vigência do novo Código de Processo Civil, quem vai ter que provar a sua boa-fé é o terceiro adquirente da coisa em que se reputa a fraude à execução. Como que ele vai provar a sua boa-fé? Por meio dessas certidões que ele buscou de que aquele seu vendedor não estaria cometendo uma fraude à execução. Ficou muito bom aí para os nossos exequentes. Prosseguindo ainda em relação à fraude e execução, nós temos uma situação muito importante, muito delicada em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Para quem não lembra, a desconsideração da personalidade jurídica é aquele instituto que vem lá do direito material em que eu posso chamar os sócios em relação à responsabilidade das dívidas da pessoa jurídica, por exemplo. Então vamos imaginar uma empresa que tem os seus sócios. Quando a empresa ela é demandada pelas suas dívidas, pelas suas obrigações, os sócios eles não respondem por força desses atos executivos. Então a execução contra a empresa ela é direcionada ao patrimônio da empresa e não se confunde com o patrimônio dos sócios. No entanto, existe uma forma de eu atingir o patrimônio do sócio por um critério de responsabilidade secundária, que é justamente com a desconsideração da personalidade jurídica. Eu conseguindo a desconsideração, seja com base no artigo 50 do Código Civil, seja com base no artigo 28 do CDC, os sócios, então, eles passam sim a responder pelas dívidas da empresa e eles são, se for no custo de uma execução, a compor o polo passivo da demanda executiva. Percebam que o nosso legislador, ele apresenta a eficácia da fraude e execução não ao momento em que os sócios são chamados ao polo passivo da demanda, quando da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim do momento em que houver a citação da pessoa jurídica. Então esse efeito da fraude e execução, ele acaba retroagindo. Nós temos a propositura, por exemplo, da execução contra a PJ, nós temos a citação da PJ, futuramente a decisão que desconsidera a personalidade jurídica e o chamamento dos sócios à demanda executiva. Quando os sócios são chamados à execução, para fins de fraude e execução, esse chamamento do sócio ao processo e a sua responsabilidade, ela vai retroagir ao momento da citação da empresa. E aí o sócio pode ter cometido fraude e execução nesse intervalo entre a citação da empresa e o seu chamamento ao processo. E aí os negócios jurídicos que foram celebrados nesse intervalo serão sim atingidos e relativizados para que aquele patrimônio seja então destinado à satisfação do crédito daquele que maneja a execução, onde houve a desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, a possibilidade da apresentação do embargo de terceiro, o embargo de terceiro que é uma forma de defesa do terceiro adquirente desse patrimônio que será atingido pela execução, então ele pode se opor à execução por meio de embargo de terceiro que tem natureza jurídica de ação, é uma ação de conhecimento. Os embargos de terceiro, pelo Código de 73, eles não têm prazo para ser interposto. Na verdade, o legislador ele estabelece um prazo, que ele pode ser interposto até o momento da aquisição do bem lá na fase expropriatória. Então, do terceiro seja atingido pelos atos executivos, o terceiro se opõe a essa execução por meio de embargos de terceiro. E ele tem o prazo para propor esses embargos de terceiro até o momento em que esse bem for objeto de expropriação lá na ação de execução, que ele foi efetivamente retirado do seu patrimônio. Com o novo Código de Processo Civil, o legislador ele acrescenta que nas hipóteses de fraude e execução,
Caso o terceiro adquirente queira defender o seu direito sobre o bem por meio dos embargos de terceiro, ele terá um prazo então de 15 dias para a propositura desses embargos de terceiro, a partir do momento em que ele tomar ciência de que ocorreu aí a constrição desse bem, de que efetivamente está sendo então considerada a fraude de execução. Agora ficou um prazo bem mais curto, né? E a gente tem que atentar então a esse prazo de 15 dias também na defesa do terceiro adquirente. Agora a gente passa a falar um pouquinho da ação de execução, né? A gente entra na ação de execução em relação à obrigação de entrega de coisa. Quando a gente fala de entrega de coisa, pelo direito civil, nós temos duas situações. Nós temos a entrega de coisa certa e a entrega de coisa incerta. Quando eu falo da obrigação de entrega de coisa certa, já no plano da execução, já no plano processual, o nosso Código de 73, ele trazia um prazo de 10 dias para que o devedor dessa coisa certa a apresentasse no processo após a citação. Então eu tenho uma obrigação de entrega de coisa firmada num título extrajudicial, em que há, em relação a esse título, já uma ação de execução. O executado citado tinha o prazo de 10 dias para apresentar a coisa em juízo. Com o novo Código de Processo Civil, o nosso legislador, ele dilata um pouco esse prazo, passa para o prazo de 15 dias. Certamente os professores anteriores já mencionaram para vocês, se você tiver que chutar um prazo no novo Código de Processo Civil, chuta o prazo de 15 dias, porque quase tudo é 15 dias. Tirando a ação rescisória, por óbvio que o prazo de 15 dias é muito curto, e o recurso de embargo de declaração. O resto, se você não souber, você pode chutar o prazo de 15 dias, que você tem grande chance de acertar. O meio coercitivo para a entrega de coisa persiste, agora de forma expressa, a utilização da multa combinatória por tempo de atraso, a chamada astreinte, né? Quando então o executado ele for citado para entregar a coisa, caso ele não a entregue de forma espontânea, poderá o juiz, inclusive de ofício, atribuir multa diária que incidirá então no caso do inadimplemento. Então nós temos o prazo de 15 dias para cumprimento voluntário. Se ele não apresentar a coisa em juízo no prazo de 15 dias, nós temos então a fixação da multa diária como um mecanismo que vai agir lá na psique do nosso devedor. Porque além de ser devedor da entrega de coisa, ele vai ter que entregar também o seu dinheiro como forma aí de quitação dessa obrigação, no caso da incidência dessa multa. Como ato de execução forçada, persiste então a emissão na posse para o bem imóvel e a busca e apreensão para o bem móvel. Passado o prazo de 15 dias, caso o nosso devedor ele não entregue a coisa de forma espontânea, o credor então pode requerer a emissão na posse em se tratando de bem imóvel e a busca e apreensão em se tratando de bem móvel. Quando houver mandado de execução forçada, esse mandado de execução forçada ele pode sim atingir patrimônio de terceiro de forma expressa. E aí demandará ao terceiro manejar a sua ação, embargo de terceiro, para que defenda o seu direito de propriedade. E no caso de perecimento da coisa, caso a coisa venha a perecer, né, ou inclusive por iniciativa do credor, caso o credor não queira mais aquela coisa, porque já passou muito tempo, ele já adquiriu outra em seu lugar, por exemplo, ele pode pedir a conversão de perdas e danos e ele não vai converter essas perdas e danos em ação própria. Ele vai simplesmente, dentro da própria execução que já existe, requerer liquidação para que sejam apurados quais foram os prejuízos decorrentes do não cumprimento daquela obrigação e aí então aquela execução que começou com entrega de coisa certa se converte à execução de entrega de pagar quantia. Quando a gente fala de entrega de coisa incerta, nós não temos o prazo de 15 dias. Na verdade, por se tratar de coisa incerta, o juiz ele vai fixar o prazo para o cumprimento voluntário. Então, o credor ele promove a execução, ele vai manejar a ação de execução perante o Poder Judiciário e o juiz, ao receber a petição inicial, ele vai atribuir, de acordo com os razoabilidade, né, e os critérios do caso concreto, ele vai estipular um prazo para que o devedor compareça em juízo e espontaneamente apresente aquela coisa. Observem que, quando a coisa é incerta, ela precisa ser individualizada. Se ela tiver que ser individualizada pelo exequente, o próprio credor, pelo negócio jurídico, pelo título executivo, ele tem esse ônus de individualizar a coisa, é ele que vai escolher, essa escolha tem que ser feita na petição inicial. Caso o ônus de escolha seja do executado, no próprio prazo fixado para o cumprimento voluntário,
o executado terá que individualizar a coisa e entregá-la perante o Poder Judiciário. Então não será um prazo para individualizar e um prazo para entrega. É um prazo único para individualização e entrega da coisa. A impugnação, a individualização da coisa, quando o ônus for do executado. Se o credor quiser impugnar a coisa que foi entregue, no Código de 73 ele tinha um prazo singelo de 48 horas. No novo Código de Processo Civil, o prazo para impugnação qual é? 15 dias. Aplicabilidade subsidiária, a obrigação de entrega de coisa certa. Ou seja, pode o juiz fixar a multa astraente caso o devedor não satisfaça a entrega de coisa incerta no prazo estabelecido. Execução forçada pode se dar também por meio de emissão na posse, busca e apreensão. O mandado pode atingir terceiro e, no caso do perecimento ou extravio da coisa, pode o credor, então, optar pela sua conversão em perdas e danos. Encerramos, então, aqui a execução por entrega de coisa certa e coisa incerta. Passamos, então, em relação à obrigação de fazer ou não fazer. Já em relação à obrigação de fazer ou não fazer, que esteja prevista em um título executivo extrajudicial, o juiz, ao receber a petição inicial, é ele quem vai atribuir o prazo para o cumprimento voluntário, porque isso demanda a subjetividade de cada causa. Existem determinadas obrigações de fazer que demandariam um tempo mais exíguo, existem determinadas outras obrigações que demandam um tempo mais dilatório. Então o juiz, dentro do princípio da razoabilidade, ele vai analisar a situação no caso concreto e vai falar, olha, nesses casos o executado tem, por exemplo, um prazo de 5 dias como suficiente para o cumprimento voluntário. Em outras hipóteses, eu acredito que 30 dias, 6 meses, 1 ano. Então isso vai variar muito da natureza daquela obrigação de fazer ou não fazer que está sendo demandada. Como meio coercitivo, para o cumprimento voluntário também é previsto de forma expressa a utilização da astraente. Então vejam que a astraente, novamente, ela se impõe de uma forma efetiva como meio coercitivo, até porque o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, o executado, quando ele demanda, além da sua obrigação de fazer ou não fazer, a obrigação de pagar a quantia, que é a multa, ele também vai pensar 2 vezes antes de deixar ocorrer o inadimplemento. A execução forçada pode se dar por meio de cumprimento por terceiro. O juiz, então, ele nomeia terceiro para que promova o cumprimento da obrigação no lugar do executado, e o ônus desse cumprimento por terceiro certamente será repassado ao executado. Quem vai ter que custear o cumprimento por terceiro será o executado. No caso de alienação da coisa, cabe também o mandado contra terceiro, novamente a proteção ao direito do credor, ainda que atinja o terceiro, e novamente o terceiro se defende por meio dos embargos de terceiro. E aqui, impossibilidade do cumprimento da obrigação, ou também por interesse do exequente, ou seja, o exequente ele não quer mais a obrigação de fazer ou não fazer, ou ele opte para o cumprimento dessa obrigação pela sua conversão em obrigação de pagar quantia, pela simples impossibilidade de cumprimento dessa obrigação, se fará também por meio de liquidação. Então, não se tornando mais a obrigação interessante ao credor, ou porque ela se tornou impossível, ou simplesmente porque o credor não quer mais, ele pode optar para a conversão em perdas e danos, que se dará também pela via executiva, pela via de liquidação, não precisando de uma outra ação que não é pela via executiva que já foi instaurada. Em relação à obrigação de fazer, também se assemelha, prazo fixado é pelo juiz, para o desfazimento da coisa, para o desfazimento da obrigação, meio coercitivo a astraente. Pode ocorrer a execução forçada por meio de desfazimento de terceiro, se possível, e por falta de interesse do exequente ou pela impossibilidade no cumprimento da obrigação, teremos também a possibilidade de conversão em perdas e danos, que se dará na fase de liquidação e não por uma ação específica de perdas e danos. Ok? Chegamos então aqui ao fim desse bloco e eu agradeço a paciência e a perseverança de vocês.